Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez eu estou aqui no nosso Momento EBD, contribuindo para a edificação. Dessa vez, para lhes trazer um breve resumo da nossa quarta lição de adultos, que tem como título Deus é Triuno, irmãos. E antes de adentrarmos propriamente na nossa lição, eu quero primeiramente deixar os meus agradecimentos, irmãos? Primeiro ao nosso Deus, e de tão bom grado tem nos concedido a oportunidade de estar aqui, interagindo com você, compartilhando a palavra dele, E depois a você também, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado os nossos vídeos, Eu agradeço a você e também peço perdão a você pelo fato de eu ter prometido de postar o nosso resumo ontem e eu não consegui, irmãos, amém? Estou aqui hoje, graças a Deus. Não tem sido fácil não, mas o Senhor há de nos dar graça para a gente continuar com esse propósito aqui, amém, irmãos? Eu conto com o seu apoio, conto com a sua compreensão, que Deus possa nos abençoar mais uma vez, através aqui desse pequeno resumo, irmão, que a gente fará da nossa quarta lição. E já no texto áureo, irmão, nos diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, irmãos? Essa é uma declaração maravilhosa que encontramos aqui a respeito, dessa unidade, dessa triunidade, melhor dizendo, irmãos, do nosso Deus, que é o tema principal da nossa lição. Já a nossa verdade prática nos diz, desde a antiguidade, irmãos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade está em toda a Bíblia, nós não podemos negar. Nós veremos aqui, ao decorrer da nossa lição, que de fato essa é uma verdade gloriosa. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em dois textos, está em Mateus 3, dos versículos 15 a 17, e depois Mateus 28, 19 e 20. Eu quero ler, portanto, visto que a gente já leu o 19, de Mateus 28, eu quero ler só o 20, e baseado nessa declaração aqui, com isso em mente, a gente parte para a nossa lição propriamente, o conteúdo, meus irmãos? E diz o seguinte: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, irmãos. Amém? Essa é uma declaração feita pelo próprio Senhor Jesus, irmãos. E qual é a ordem, que nós encontramos aqui? É que ele ordena a cada um de seus discípulos que possam, batizar as nações e ensiná-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um dever meu e seu, irmão, de proclamarmos essa verdade a respeito do nosso Deus. Embora a palavra Trindade, irmãos, não esteja escrita na Bíblia, o seu conceito é evidenciado por toda a Escritura, desde o início da criação, narrado no Antigo Testamento, até a revelação das últimas coisas, presente no Apocalipse. Dessa forma, sabemos que essa doutrina não é irrelevante, irmãos. Já passa do patamar de informação, irmão, e vai para ao de ênfase, dando ênfase a algo, Eu vejo isso como se o próprio Deus estivesse dizendo, por exemplo, quando a gente encontra a declaração no Novo Testamento feita pelo Senhor Jesus, ele diz: em verdade lhes digo. Sempre que a gente encontra essa declaração, ele está dando ênfase a algo, como quem diz assim, preste atenção. Eu vejo o apóstolo Paulo falando isso também quando ele escreve aos Efésios no capítulo 6, a partir ali do verso 10, irmãos, onde começa a tratar sobre a armadura espiritual. Ele diz assim: portanto, ele diz assim, preste atenção no que eu direi a partir de agora. É como se ele estivesse fazendo um pedido, dizendo: olha, eu não exijo que vocês guardem tudo isso que eu disse a vocês, não, mas eu peço que vocês tenham bastante atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Se vocês não conseguirem guardar tudo, eu peço que pelo menos vocês guardem essa parte final. Eu vejo
essa ênfase, né, da trindade, né, desse aspecto do nosso Deus, dessa forma, meus irmãos, amém? E por esse motivo, né, nós temos 3 objetivos principais na nossa lição. Primeiro é mostrar, né, como a Bíblia apresenta a trindade, né, irmãos? Em segundo lugar, indicar as principais heresias sobre a doutrina da trindade. E em terceiro lugar, explicar os perigos do unicismo, irmãos, na atualidade. A gente vai ver sobre esse termo aqui. Amém, meus irmãos? E já no primeiro ponto aí, ó, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam, meus irmãos, que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo do Novo Testamento, irmãos. E isso é interessante. A referência aqui nós temos Marcos 12, dos versículos 29 a 32. No 29 está escrito, irmãos: Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 30. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então o escriba, no 32 diz, irmão, então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é o único Deus e não há outro além dele. Agora você sabe o que é interessante, irmãos? Quando você continua lendo, olha a declaração que Jesus faz diante desse escriba, diante das pessoas. No 34 está escrito: Jesus, vendo que o escriba havia respondido sabiamente, declarou: você não está longe do reino de Deus. Segundo o próprio Jesus, irmãos, o entendimento correto desse ensino faz com que a pessoa seja evidenciada como alguém que esteja próximo ao reino de Deus. Veja quão importante é isso, irmão, a gente trazer essa distinção e ter a compreensão correta dessa doutrina. Confere a cada um de nós, irmãos, esse grande privilégio que é de estar perto do reino de Deus, né, irmãos? As pessoas dependem disso, irmãos, né, para estar no reino de Deus, irmãos, da compreensão. Né? Mas há, meus irmãos, quem ensina o contrário, obviamente, né? E aqui é interessante, meus irmãos, porque, por exemplo, aqui, ó, no ponto C aqui diz assim: o monoteísmo bíblico, meus irmãos, não contradiz a trindade. A declaração que nós encontramos, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, como está aí em Deuteronômio 6:4, irmãos. Essa declaração, ela não exclui, né, meus irmãos, a distinção das 3 pessoas da Trindade, não, né? Embora único, ao mesmo tempo, são 3 pessoas distintas, irmãos. Isso é muito importante para a gente poder entender, né? E também, por exemplo, evidências no no Antigo Testamento, irmãos, né? Evidências no Antigo Testamento, essa doutrina está implícita, irmão, desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E aqui eu gostaria de apresentar para vocês pelo menos 3 exemplos, né, irmãos? Por exemplo, quando o Moisés falava com o Senhor na tenda da congregação, quem você acha que falava com Moisés naqueles dias? Acreditamos que sim, era o Deus Pai, né? E quando, por exemplo, no arraial 70 homens profetizaram, quem estava conduzindo aqueles homens em profecia? Nós acreditamos que era o Espírito de Deus, certo? E, por exemplo, quando o Senhor, né, sacia a sede, né, dos israelitas no deserto lá, e por intermédio de Moisés o Senhor os dá água da rocha, né? Quem você acha que era aquela rocha? Segundo a própria Bíblia, né, 1 Coríntios 4, né, irmãos, ou 10:4, diz para nós, irmãos, que aquela rocha era Cristo.
Não é muito interessante isso? Então, né, de forma esporádica, né, irmão, sempre foi manifestado, né, a natureza do nosso Deus de forma distinta desse jeito. Olha, aqui quem operou foi o Pai, olha, aqui quem operou foi o Filho, olha, aqui quem operou foi o Espírito. E isso fica muito claro, né, irmãos, no Antigo Testamento. No Novo Testamento também, irmãos, né? A manifestação da Trindade fica muito clara. Por exemplo, em Filipenses, no capítulo 3, verso 3, diz assim, ó: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus, preste atenção nisso, servimos a Deus, e aqui é uma referência clara ao Deus Pai, ele diz, no Espírito, né? Aqui é uma referência ao Espírito Santo, e termina dizendo, e nos gloriamos em Jesus. Então, mais uma vez fica claro a manifestação desse conceito, né, irmãos? Trazendo com clareza aqui, né, a evidência, meus irmãos, né, da Trindade. Bendito seja o nome do Senhor nas páginas do nosso livro sagrado, né, meus irmãos? Dito isso, eu convido a você a considerar o segundo ponto, que tem como título as heresias contra a doutrina da Trindade, né? São duas principais heresias contra a Trindade. Primeiro é o unicismo, né, irmão? E eu gostaria de trazer aqui o significado que o nosso dicionário traz, né, sobre isso, sobre o unicismo, né, irmãos? Isso é interessante. Diz assim, ó: é uma doutrina que defende que Deus é uma única pessoa que se manifestou de diferentes formas, dizendo que Deus é uma única pessoa, Deus se manifestou como Pai, Deus se manifestou como Filho, Deus se manifestou como Espírito, afirmando que, por exemplo, quem se encarnou foi o Pai. Quem conduziu Jesus, o homem, ao deserto foi também o Pai, por intermédio do Espírito, se manifesta como o Espírito Santo. E não é assim que nós entendemos, irmãos, que cada pessoa da Trindade tem, né, a sua maneira distinta de operar. E esse é um dos principais pontos que traz evidências, né, que evidenciam essa distinção, irmãos, né? E o unicismo significa isso, né, irmão? Eles dizem que o mesmo Deus, sem essa distinção, se manifesta desse jeito. Ou seja, eles não negam propriamente, né, que haja a manifestação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, só que eles não consideram três pessoas distintas, e isso é um erro, irmãos, amém? Graças a Deus. E o termo aqui é unitarismo, né, irmãos? O unitarismo também significa, por exemplo, irmãos, o unitarismo é um termo que pode referir-se a uma corrente teológica ou um sistema político ou uma filosofia. A ideia deles, né, irmãos, é que defende que só há uma entidade, rejeitando assim a Trindade. É bem semelhante ao unicismo, né, irmão? Então são as duas correntes principais que negam a verdade bíblica da Trindade, né, irmãos? Esse movimento, né, o unicismo, por exemplo, desde sua origem no século III é conhecido também como monarquismo, modalismo e por aí vai, né, irmãos? Tem vários lesmos aqui. Eu não vou consistir lendo muito aqui para nós não acrescentarmos muito ao vídeo. Mas, né, esse unicismo, irmãos, não nega a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas nega a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma só ou uma única pessoa, e não três pessoas distintas em sua divindade, né, irmãos? A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente, irmãos, em três pessoas distintas, como está aí em Mateus 3, também em 1 Pedro, e como afirma também o nosso credo, né, irmãos, ali da declaração de fé das Assembleias de Deus. Mais tarde eu vou trazer um trecho dele aqui para nós, amém, meus irmãos? Então, é uma das coisas que devemos rejeitar, irmãos, é o unitarismo e o unicismo, irmão, né? Essa ideia de que não há divisão
né, das três pessoas, né, que o nosso Deus é só um, mas se manifesta em formas diferentes. Não. Nosso Deus são três pessoas distintas, né, constituído, né, da mesma natureza, da mesma essência, né, tanto um como o outro é Deus, assim tornam-se, né, irmãos, um único. E isso é interessante porque essa palavra mono, por exemplo, né, que nós somos monoteístas, né, irmãos, e não panteístas, né, que tem vários deuses. A palavra mono aqui no nosso dicionário refere não propriamente a um, mas a único, né? Existe essa distinção aí, não é um, mas único. Ele é o único que tem essas características, irmão. Não existe nenhum outro ser, nem nos céus, nem na terra, nem no universo, né, que tenha a mesma capacidade do nosso Deus, de ser ao mesmo tempo único, né, e distinto em três pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? E o que é interessante, irmãos, também, vamos continuar aqui, né? A gente já falou um pouco aí sobre o segundo ponto, né? O terceiro ponto nos diz assim: unicismo, uma heresia antiga na atualidade, né, irmãos? O problema na atualidade é que existe alguns movimentos evangélicos que se denominam pentecostais, que são unicistas, irmãos, e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma muito sutil, por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus, irmãos. Isso não é meramente um jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica a esta distinção, irmãos. Ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3, irmão. Esse é um dos maravilhosos trechos das Escrituras. João 17 é o que classificamos como oração sacerdotal de Jesus, onde ele intercede não só pelos dos seus dias, mas também em favor de mim e de você, irmão. Ele diz, né, eu não oro só por isso, mas por aqueles que ainda hão de crer no meu nome. E ele estava se referindo a mim e a você, irmãos. E ele deixa claro que a salvação, a vida eterna, depende dessa compreensão, do conhecimento verdadeiro de quem de fato é o nosso Deus, irmãos. Veja o quão importante é isso, meus irmãos, porque a gente está vivendo dias, irmãos, em que as pessoas estão se deixando se levar, né, por tanta coisa fútil, irmãos. Não é nem as grandes heresias que está conduzindo ao povo ao erro. São pequenas coisas mesmo que as pessoas estão se deixando levar. E isso não podemos permitir, irmãos. Nós devemos ter uma posição oficial, né? Que é o terceiro ponto que nos diz aí, ó. O unicismo, meu irmão, é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde sua origem, rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e também pela nossa declaração de fé. Eu gostaria de ler o que a nossa declaração de fé traz para nós sobre o assunto. Preste atenção. Diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em ciência, aliás, em essência e substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Portanto, está escrito: e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como lemos em Mateus 28:19. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade é real e verdadeira, irmãos. Uma só essência, substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos: a onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade, irmãos. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma delas. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam, meus irmãos, que há um só Deus e que Deus é um. Todavia, né, irmãos, para nós há um só Deus, como está em 1 Coríntios 8:6. Mas Deus é um.
Como está em Gálatas 3:20, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, como está em Efésios 4:6. Essa é uma declaração que nós temos na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né, irmãos? Então, meus irmãos, temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas, irmãos. A maioria de nossas lideranças tem se posicionado contra essa heresia. A importância, meu irmão, dessa decisão é para evitar que se adore outro Jesus, um falso Jesus, irmãos, diferente do revelado no Antigo, ou aliás no Novo Testamento, como está aí em 2 Coríntios, verso 11. A 2 Coríntios 11, né, irmão, verso 4, que diz: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, irmãos, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, irmãos. Então você percebe que é muito sério o assunto, irmãos, e que depende principalmente da graça de Deus em nossa vida, mas também, irmãos, né, da nossa disposição de aceitar a verdade quanto a essas gloriosas doutrinas ensinadas desde os nossos primórdios, irmão. Não podemos abrir mão dessas verdades. O Senhor está conosco, irmãos. E para finalizar, eu digo a vocês, meus irmãos, foi do agrado do Todo-Poderoso se revelar aos pequeninos, meus irmãos, com todo o esplendor de sua natureza triuna, irmãos. Portanto, não percamos a oportunidade de nos relacionar com o Deus Pai e com o nosso Salvador Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo Consolador. Um dos mais belos títulos que é dado ao Santo Espírito do Senhor é que Ele é Consolador, irmãos. Que Ele se manifeste nessa natureza, irmãos, a mim e a você, para nos consolarmos juntos nessas verdades gloriosas, irmãos, da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você, tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus Cristo.